Em Corinto, o problema da igreja não era a falta de dons espirituais, era o que os cristãos estavam fazendo com eles. A comunidade vivia em uma cidade portuária marcada pelo encontro de povos e culturas, e essa diversidade também estava presente na igreja. Ali, uns ensinavam, outros serviam, outros falavam em línguas e outros profetizavam. Mas aquilo que deveria enriquecer o corpo de Cristo começou a gerar comparação. Alguns dons, especialmente o de línguas, recebiam maior destaque, enquanto outros dons recebiam menor destaque, pareciam ter menos valor. Assim, as reuniões corriam o sério risco de se tornar ambientes hostis, de disputa e confusão. Diante disso, Paulo não nega a atuação do Espírito Santo. Pelo contrário, ele faz algo que é muito mais profundo. Ele recoloca os dons em seu verdadeiro lugar. Antes de falar sobre dons extraordinários, o apóstolo faz uma lembrança. Ninguém pode confessar sinceramente que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo, conforme previsto em 1 Coríntios 12, verso 3. No mundo romano daquela época, essa declaração colocava a lealdade a Cristo acima de qualquer autoridade humana. Portanto, era a primeira evidência da ação do Espírito Santo. E essa evidência não era uma manifestação impressionante, mas na verdade era uma vida submetida a Jesus. Jesus é o Senhor. Depois, Paulo escreve que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, é um só. Isso está em 1 Coríntios 12, verso 4. Existem diferentes dons e maneiras de servir, mas todos procedem do mesmo Deus. O Espírito não distribui capacidades para alimentar as próprias vaidades humanas. Não, longe disso. Segundo o verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um para o bem de todos, para o bem comum. É por isso que Paulo compara a igreja a um corpo. O corpo, ele tem vários membros, tem muitos membros, mas continua sendo um só. O olho não despreza a mão porque ela não tem uma função relevante. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Veja, cada parte tem seu devido lugar. Até aqueles que parecem ser mais fracos, na realidade, eles são indispensáveis. Essa imagem revela dois perigos comuns na vida cristã. O primeiro é o orgulho de quem pensa não precisar dos outros. E o segundo perigo é a inferioridade de quem acredita que não tem nada a oferecer. Paulo corrige estes dois erros. Ninguém recebeu todos os dons e ninguém foi deixado sem uma forma de servir. Precisar dos dons uns dos outros não é sinal de fraqueza. Na realidade, na verdade, precisar dos dons espirituais uns dos outros é propósito de Deus, faz parte do plano de Deus. Mas havia ainda algo mais importante. No final do capítulo 12, Paulo aponta para um caminho ainda mais excelente. É assim que chegamos a 1 Coríntios capítulo 13. Esse capítulo aparece entre os capítulos 12 e 14 por uma razão muito importante, muito relevante. Nele, Paulo fala sobre o amor. Mas o amor não interrompe o assunto dos dons. Pelo contrário, mostra como todos estes dons, eles devem ser usados. Paulo afirma que uma pessoa pode falar línguas, possuir grande conhecimento, exercer uma fé extraordinária e até fazer grandes sacrifícios. Sem amor, porém, nada disso tem valor espiritual. O amor é paciente e bondoso, não inveja nem se vangloria, não procura apenas os próprios interesses e também não guarda rancor. Isso significa que um dom pode até ser exercido de maneira impressionante, mas sem amor ele não cumpre o propósito para o qual Deus o concedeu.
Por isso, precisamos fazer uma pergunta sincera. As pessoas estão sendo edificadas por meio dos meus dons? Minha fala humilha alguém? Meu conhecimento está produzindo arrogância? Meu serviço se transformou em busca por reconhecimento? Se isso está acontecendo, talvez o problema não esteja no dom, mas na motivação. Essa mesma preocupação ajuda a entender as orientações de Paulo sobre as línguas. Em Atos 2, pessoas de diferentes lugares ouviram a mensagem em seus próprios idiomas. Em Corinto, Paulo ensina que uma mensagem em outra língua precisava ser compreendida ou interpretada durante o culto. Sem isso, ela não edificaria a comunidade. Paulo não queria impedir o exercício do dom, não era isso, mas ele queria, na verdade, impedir que ele produzisse confusão e desordem. E deixou claro que nem todos recebem o mesmo dom. Já o dom de profecia recebe destaque, porque comunica uma mensagem compreensível à comunidade, às pessoas. Veja, segundo 1 Coríntios 14, verso 3, o dom de profecia serve para edificar, exortar e consolar. Profetizar não significa apenas anunciar eventos futuros. Também significa transmitir uma mensagem de Deus capaz de orientar a vida no presente. E toda mensagem que se apresenta como profética precisa ser examinada à luz das Escrituras. Precisa ser fiel a Cristo e também produzir bons frutos. Talvez você ainda não saiba nomear o seu dom, mas pode começar observando onde Deus já tem usado a sua vida para abençoar alguém. Onde Deus tem colocado você para abençoar outras pessoas. Pode ser ensinando a palavra, ouvindo a dor de alguém, encorajando, servindo, orando ou pregando o Evangelho. Mas lembre-se, o mais importante não é ocupar o lugar mais visível, é cumprir com amor a função que Deus colocou em você, que colocou diante de você. Observe isso. Uma igreja madura não é aquela em que todos fazem a mesma coisa. É aquela em que as pessoas, de diferentes formas, servem ao mesmo Senhor. Elas cuidam umas das outras e usam o que receberam para fortalecer todo o corpo. Entende? O Espírito Santo, ele não distribui dons para formar estrelas, para formar astros. Ele distribui dons para formar um corpo íntegro, fiel e unido a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.